PB Ciências Podcast. Resumo do artigo que respondeu a seguinte pergunta. Os pacientes submetidos à artroplastia total do quadril que receberam exercícios aquáticos em comparação com exercícios em solo, grupo controle ou outra modalidade, apresentaram melhora na função física autorrelatada, na qualidade de vida e nos resultados de dor no período pós-operatório imediato até 24 semanas após a cirurgia? Artigo publicado pelo Grupo de Pesquisa PAIFINT da Universidade Estadual de Londrina, autores Júlio Centurião, Karen Obara, Carla Silva, Luana Paixão, Mariana Silva, Josilaine Dias e Jefferson Cardoso, em um periódico científico americano, em 2024. Quem já passou ou conhece alguém que passou por uma cirurgia de prótese de quadril sabe que a recuperação é uma verdadeira jornada. E uma das ferramentas mais populares nesse processo é o exercício na água, certo? Mas será que funciona mesmo? O que a ciência de fato diz sobre isso? Hoje a gente vai dar uma de detetive para descobrir a verdade por trás dessa história. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. A ideia de se exercitar na piscina parece ótima. Afinal, a água alivia o peso nas articulações, né? O que a literatura atual nos mostra de verdade? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, para achar uma resposta confiável, os pesquisadores fizeram o que bons detetives fazem: iniciaram uma investigação de peso. Eles mergulharam de cabeça nas principais bases de dados científicos do mundo, procurando qualquer estudo que pudesse dar uma pista sobre o assunto. E olha, no começo, o volume de pistas era enorme. Foram encontrados 242 estudos que pareciam ter algo a dizer. Mas, como em toda boa investigação, nem toda pista é útil. Era preciso começar a filtrar, a separar o que realmente importava. Os pesquisadores usaram um método super rigoroso para eliminar os estudos que eram duplicados, que não tinham muito a ver com o tema ou que simplesmente não tinham a qualidade necessária. O objetivo era ficar só com o filé mignon da literatura científica mundial. E depois de todo esse trabalho de garimpo, aquele universo de 242 estudos virou apenas 3. Exato, só 3. 3 estudos clínicos que seriam a base de tudo. Mas calma, a investigação ainda não tinha terminado. Agora a gente chega na parte talvez mais importante. Não é só porque uma pista foi encontrada que ela é boa. Os cientistas precisavam checar a fundo a qualidade, a confiabilidade desses 3 estudos que restaram. Para fazer isso, eles usam uma ferramenta chamada risco de viés. Pensa nisso como se fosse uma checagem de antecedentes de uma testemunha num caso. Será que o que ela diz é confiável? Ou será que a visão dela foi distorcida por algum motivo? Um estudo com alto risco de viés é como uma testemunha não confiável. O que ele diz pode não ser a verdade. E aqui a nossa história tem uma reviravolta. Quando aplicaram essa checagem, os pesquisadores descobriram uma coisa bem importante. Um dos 3 estudos, esse de Dilby de 2003, foi marcado em vermelho como alto risco, ou seja, as informações que vinham dele era no mínimo suspeita. Tá, mas por que ele não era confiável? Bom, para começar, o jeito que os pacientes foram divididos nos grupos de tratamento tinha problemas. Além disso, os avaliadores sabiam quem estava recebendo qual tipo de terapia, e isso pode, sem querer, influenciar a avaliação. E para completar, uma parte bem grande dos dados dos participantes simplesmente sumiu. Com tantas bandeiras vermelhas, não dava para levar as conclusões desse estudo a sério. E assim, a nossa investigação ficou ainda mais focada. De 242 estudos, passamos para 3 e agora para apenas 2 que realmente passaram em todos os testes de qualidade. Toda a responsabilidade de responder nossa pergunta inicial estava nas costas desses 2 estudos. E agora, o clímax da nossa investigação. O que foi que esses 2 estudos super confiáveis revelaram sobre os exercícios da água depois da cirurgia de quadril? Um desses estudos fez uma pergunta muito esperta. Será que o momento em que se começa a fisioterapia na água faz alguma diferença? Então eles fizeram um teste. Um grupo de pacientes começou bem cedo, só 6 dias depois da cirurgia. Já o outro grupo esperou um pouco mais até o 14º dia. E o resultado foi bem claro. O grupo que esperou as 2 semanas para começar teve resultados melhores, tanto na função física quanto no relato de dor. Isso é uma pista e tanto. Sugere que dar um tempinho a mais para o corpo se recuperar antes de cair na piscina pode ser o segredo. Para fechar, o outro estudo confiável veio para reforçar a ideia. Ele mostrou que, sim, a fisioterapia na água é segura e muito boa para ajudar a recuperar a força dos músculos do quadril. Ou seja, quando a gente junta as peças, o quebra-cabeça fica bem claro. Ok, então vamos traduzir essa investigação toda em algo prático.
O que tudo isso significa, na real, para o processo de recuperação? Com base na literatura encontrada, Um protocolo que funciona seria mais ou menos assim. Primeiro, espere 2 semanas depois da cirurgia para começar. Segundo, a sessão deve durar no mínimo meia hora. e terceiro, a frequência ideal é de 3 vezes por semana. Simples, direto e, o mais importante, com o selo de aprovação da ciência. E para não deixar nenhuma dúvida, aqui está o veredito final, tirado diretamente da revisão científica. Essa frase resume tudo. Exercícios aquáticos não são só uma boa ideia. São uma alternativa comprovadamente segura e eficaz quando feitos do jeito certo. No fim das contas, essa investigação toda ensina algo fundamental, que vai muito além do quadrilo da piscina. O quando se faz algo é tão crucial quanto o que se faz. O timing é tudo. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Como será que essa descoberta sobre o momento ideal de agir pode transformar outros planos de recuperação no futuro? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima. Você ouviu o resumo do artigo publicado sobre os efeitos dos exercícios aquáticos para pacientes no pós-operatório de artroplastia de quadril, publicado pelo site Prática Baseada em Ciências e o Grupo de Pesquisa, Avaliação e Intervenção em Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina, em 2024.